Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Justiça de Salto Alto e hoje eu tenho a honra de receber essa linda mulher que é escritora do livro Começando do Fim, que é um manual aqui, né, não só de relacionamento contra o relacionamento abusivo, alguns sinais, a parte cristã também, que ela pontua muito bem porque ela é cristã e que coloca de uma forma que para que ninguém fique ali engessada nesses dogmas e leve os seus sonhos, seus próprios caminhos. Não é, Cíntia? Muito obrigada por você ter aceitado o convite. E quero que você se apresente, fale um pouquinho também de você. E aí vamos levar essa conversa aí informal, mas que possa contribuir com outras mulheres para salvar outras vidas e praticando assim a sororidade, que eu acho muito importante e muito lindo da sua parte. Olá a todos, doutora Rose, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Muitos seguidores meus vão ter a oportunidade de conhecer também o seu trabalho, que eu admiro muito. Advogada, atriz, apresentadora e ativista nessa causa em defesa dos direitos das mulheres. Então, é uma honra esse bate-papo e acho que vai edificar não só as pessoas que vão assistir, mas me edificar também. É uma oportunidade muito rica. Então, Cíntia, eu queria que você falasse, claro que nós sabemos que normalmente as mulheres, né, que se dedicam à causa, elas já foram vítimas em algum momento, ou já passaram por uma situação. Relacionamento abusivo, eu acho que toda mulher já passou por algum na vida. E, assim, é muito lindo isso, você usar suas adversidades, suas cicatrizes de alguma forma, ou os seus pensamentos que eram engessados à época, porque como você é cristã, você bem fala isso no livro, acaba querendo sempre se enquadrar, né, nos pensamentos, naquela questão religiosa, e nós podemos ser religiosos, mas também realizar os nossos sonhos. Então, eu queria que você falasse, em algum momento você sofreu, obviamente, esse relacionamento abusivo, e quando ou como foi o seu despertar? Você lembra da sensação? Como que foi? Então, hoje eu posso dizer que é uma honra ser escritora. A minha escrita, o livro, Cíntia Franco, veio justamente num processo de despertar, que não para, né? Ele é contínuo. Sim. Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo, mas não trabalhei na área, não atuei nessa área. Venho de uma família muito cheia de crenças, muito pluralista, né? Sim. Não tenho uma família cristã. Eu tive uma parte materna, maioria cristã, parte paterna de religiões de matriz africana, muitos envolvidos com espiritualidades diversas, kardecismo. Então, assim, eu venho dessa mistura, né? Essa mistura de cultura, de conhecimentos, e carrego isso comigo mesmo sendo cristã. Então, os dois relacionamentos que eu tive 2 casamentos, eu estou atualmente num processo de divórcio do meu segundo casamento, e o primeiro começou com abuso, foi justamente fazia pouco tempo que eu tinha perdido meu pai morreu de alcoolismo, meu pai ficou mais de 15 anos, infelizmente, preso no alcoolismo, era um pai muito amoroso, um pai carinhoso, mas infelizmente tinha essa doença. E você sabe que o alcoolismo ou qualquer tipo de vício, ele adoece não só a pessoa que está sofrendo o vício, mas toda a família. Sim. Quando eu perdi meu pai, que faz mais de 15 anos, eu relato isso no livro, eu estava já na igreja num momento muito confuso. Eu tinha saído do candomblé, tinha saído da Umbanda, tive assim, uma fase de tentando me encontrar. Sim. E quando eu casei com meu primeiro marido, eu estava muito perdida, vamos dizer assim, né? Estava perdida, confusa. E aquele sentimento do que eu não consegui mudar na vida do meu pai, eu transferi para o meu primeiro relacionamento, para o meu primeiro casamento. Então eu tive aquela sensação, eu preciso mudar esse homem, né? Eu sei que é possível mudar. Quando, na verdade, a gente demora para entender que nós não mudamos ninguém. Nós nos mudamos, né? A transformação ela é pessoal, ela não é transferida.
Só que naquela época não tinha esse entendimento, foi quando eu entrei nesse relacionamento, e depois que eu sofri diversos abusos, violência, agressividade, entrei na Lei Maria da Penha, precisei de medidas protetivas, porque estava correndo risco, eu e a minha filha, que na época tinha 1 ano de idade, a Letícia. Então, foi um período em que toda a família já tinha, fazia pouco tempo que tinha sofrido a perda do meu pai, Nossa. e aí entrou nesse tsunami de emoções desse relacionamento abusivo. Hoje não trago nenhum sentimento de ira, de maldade, sabe? Eu Sim, abençoo quem me fez mal. Eu desejo essa é a bem, desejo que verdadeira cura, siga. né, É a Cíntia? verdadeira cura, mas passei por todo aquele processo de raiva, de mágoa, de me sentir péssima por isso. E quando eu me divorciei, eu fiquei 3 anos na igreja. A minha rotina era casa, trabalho, trabalho, casa, igreja. Sabe, assim, eu me fechei numa Sim. redoma, me fechei dentro de um aquário, porque eu tinha sofrido tanto que eu tinha medo de me relacionar, seja com amizade, seja como quem quer que seja no meu círculo Você não pessoal. confiava mais, né, nas pessoas. Isso. E aí, Natural. depois, na igreja, eu conheci o segundo marido, que também no começo foi tudo muito lindo, e depois veio apresentar, infelizmente, problemas com vícios É. e também problemas comportamentais. Então, eu sofri de novo, os vícios, que eu já havia sofrido com Parece que meu pai. atrai, né, Cíntia? A gente, É, nos relatos das vítimas, parece que a história se repete, se tanto da repete, criança, e eu né, demorei da vida adulta. muito para entender que eu estava atraindo esse tipo de comportamento porque a minha mente precisava ser curada. Exatamente. Quando foi no ano passado, no começo do ano, o meu segundo marido teve um acidente de carro. Ele tinha bebido, ele pegou o carro escondido, eu nem vi. Ele Nossa, quase morreu, teve traumatismo craniano. E ali eu vi desmoronando, né? A questão financeira, a questão emocional, tudo ao mesmo tempo. psicológica, É. tudo ao mesmo tempo. E foi que eu tive esse despertar. Até quando eu preciso passar por isso? Por que que eu estou me permitindo passar por isso? Sim, sim. E aí eu busquei ajuda. Foi quando eu comecei a pesquisar, a fazer coisas, foi quando eu consegui escrever o livro. O livro, na verdade, foi um grito de socorro da minha alma, gritando: Cíntia, Acorda. volte É. a ser você, acorde o que você está fazendo da sua vida. Esse livro, ele fala sobre diversos fins, pontos finais, vamos dizer assim, mas começou de um grito de socorro da minha alma na questão de relacionamento abusivo. Sim, não, e é importante você colocar isso, a gente sempre lidando com as vítimas percebe realmente que normalmente vem de um lar desajustado, mas não em relação a, não é porque o lar não tem pai e mãe, a família formada, não é isso. O desajuste de alguma situação que ocorreu na infância, ou maus tratos, ou a própria questão do vício do alcoolismo, ou de pais com drogas, ou realmente a questão ali de você ser muito reprimida, né? Sempre tem alguma coisa que desencadeia nos relacionamentos futuros, principalmente quando, por exemplo, mulher no que se refere ao pai, os meninos no que se refere à mãe, e parece que isso de alguma forma se repete na vida adulta, e os profissionais da área dizem isso, né? Os psicólogos, os psicanalistas, que Isso realmente mesmo. você tem, é o que você colocou muito bem, tem que você buscar ajuda. Existe até uma situação agora que eles usam assim como se fosse formatar o cérebro, né? Que é o EMDR, para justamente não ficar ali atraindo esses mesmos Uhum, relacionamentos. O que você exato. falou que eu achei interessante, por exemplo, o segundo marido você conheceu na igreja. Nós temos, assim, nos casos aí, como advogada, que eu vou te perguntar, depois nós vamos para o livro, mas é porque eu não posso deixar de perguntar, até para, assim, entrar aqui nas minhas estatísticas. O segundo, normalmente, ele sabe da história do primeiro, né? Você se abre, você já estava com uma dificuldade de confiar, como você falou, né, em pessoas, amizades, isso é natural depois que você sai de um relacionamento ruim, né?
Mas esse segundo, de alguma forma, te cativou, é tudo aquela questão linda, maravilhosa, é a rainha, a gente sabe como funciona. Mas você Aham. se abriu para essa pessoa, de repente contou ali o seu telhado de vidro, o seu tendão de Aquiles em relação ao primeiro relacionamento. Você, de alguma forma, isso foi utilizado, ou uma tentativa de utilizar contra você depois, quando passou essa fase, quando você tentou se separar, ou até assim em relação ao divórcio, usar isso como se dissesse, olha, você vai se separar de mim, mas você já teve um problema com outra pessoa. Ou seja, a culpada é você, sabe? É nesse Eu sentido que eu quero ouvi isso ouvir. muito. Ouvi isso não só dele, Aham. como ouvi isso de outras pessoas, pessoas que até conheciam a minha história, Familiares. acompanharam a minha história, e Ah, falaram, olha, continue casada, porque você já teve problema com o primeiro, teve com o segundo e vai ter com o terceiro, então para nesse segundo, não importa que está uhum. tendo problema. Vamos esperar que um dia ele melhore. E o engraçado é que, assim, o segundo, os dois eu conheci, o primeiro eu conheci num evento também religioso, né, Aham. da igreja, era um batismo que estava tendo. O segundo, quando eu conheci, as próprias pessoas da igreja falaram, olha, não, ele não é uma pessoa ideal para você, também tem suas fraquezas. Eu fui, de uma certa forma, alertada, Entendi. mas eu estava num processo assim, eu já tinha vindo de diversas crenças, e cada Entendi. uma contribuiu, só que também cada uma, de alguma forma, estava pensando por mim. Então, quando eu estava na igreja também já saturada de tudo as pessoas estarem querendo definir por mim, esse trabalho você pode, esse trabalho você não pode, esse lugar eu acho que você deve ir, esse lugar eu acho que você não deve. Essa pessoa acho que é boa para ser sua amiga, essa pessoa não é legal para ser sua amiga porque ela não é da igreja. Então, eu já estava sofrendo tanta influência, tanta imposição, que eu não consegui Fechou e não ouvi discernir, mais. É. eu não consegui discernir se o Aham. conselho era bom ou não, Sim. porque toda hora estavam decidindo por mim, então eu pensei, eles estão falando isso porque tem algum interesse pessoal, ou não gosta dele, ou alguma coisa, então eu não consegui discernir, porque a todo momento estavam Sim. interferindo na minha vida. Entendi. Quando eu decidi separar, agora, no segundo casamento, eu ouvi, você está fazendo isso e isso é o que vai acontecer para suas filhas, é o que você está plantando. Porque de novo você está se separando, então de novo você está trazendo essa maldição para sua vida e para a vida das suas filhas. Ai, meu Deus. Eu só consegui, A maldição primeiro, seria se você ficasse juntos, se ficassem juntos e elas vivessem aqueles conflitos, aquelas brigas, e isso não seria mas assim, saudável, né? foi muito importante eu conseguir ajuda psicológica. Eu estava fazendo a terapia, inclusive até com o Dr. Fabrício, da UTI da Mente, um Maravilhoso. ótimo psicanalista. Eu falo que ele foi um instrumento de Deus na minha vida, para Deus usar a ciência comigo, né? Que era Eu uma falo pessoa que isso, estava que ele muito. tem realmente esse dom, e eu peço É, sempre a Deus que ele continue a ajudar outras mulheres com esse viés, né? Porque eu acho um trabalho de utilidade pública, eu não me canso de dizer isso para exatamente. ele, né? Reforma a Eu vida tava, das pessoas, reconstrói, né? e assim, ele foi me trazendo para a terra de novo, vamos dizer assim. Eu estava espiritualizando demais as coisas, sabe? Aquela romantização. Que nada acontece se Deus não quiser, então eu tenho que passar por A isso, gente né? joga tudo para Deus como se É, ele fosse o responsável pelas nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, essa procura de ajuda médica, de ajuda científica, que existem vários profissionais voltados para essa área, inclusive aumentou minha fé. Eu comecei a entender que o que as pessoas estavam falando não condizia mais com o que eu acreditava. E sim. assim, eu respondia para essas pessoas que me cobravam dessa forma sobre de novo separar. Eu falava, olha, é um tempo seu, é o teu estágio, a tua forma de entender. Não condiz mais com o meu estágio, com a minha forma de entender. E E tem que ser respeitado. É, O Deus que eu acredito pode não estar sendo o mesmo Deus que você está tendo entendimento. Então, eu me fiz ser é. respeitada.
E é importante você dizer isso, Cíntia, porque, olha, eu já ouvi aqui de tudo, né? Você pode imaginar. Então, assim, na parte religiosa, vem aquela situação: ah, a mulher que edifica a casa, ela tem que suportar tudo, ela tem que salvar esse casamento, ela, olha, se o seu marido bebe, se o seu marido usa drogas, ou se ele é violento, você tem que, na verdade, transformá-lo. Ou seja, Vai orar. coloca-se tudo em cima, né, É, sobre a mulher, essa culpa, né? Isso é do nosso patriarcado, do machismo, da própria religião, como você colocou. E eu acho tão simples, né? Eu, como você, eu acredito em Deus. E sou meio que Abraham Lincoln, né? Se eu pratico bem, aham, me sinto bem. Se eu pratico mal, eu espero nunca praticar intencionalmente, porque a gente às vezes comete uma coisa ou outra, mas não. uhum, Se eu não puder ajudar a prejudicar, não vou. Eu, até com quem nos fez mal, né? A gente tenta, porque o mal não isso. habita em nós, então a gente tenta É, não ir por esse caminho, apesar de alguns momentos que somos seres humanos. Então, eu acho isso tão prático. A nossa religião é praticar o bem, né? E Deus vai é, ser seu advogado em todos os lugares. O que eu penso? Olha, amar ao próximo como a si mesmo. E você que é religiosa pode me corrigir se eu estiver errado. Eu penso, eu não posso amar o outro mais do que eu mesma, eu né? não me Porque não amo. foi, assim, é um mandamento fundamental, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu estou doando tudo para aquele outro, se eu estou fazendo da minha vida anulada em prol do outro, Deus não vai se contentar com isso, porque Ele me deu uma vida para que eu me sinta útil e gratificada por isso, e Ele quer que eu ame o outro como eu me amo. E não ame alguém e me anule. Eu estou errada, Cíntia, que eu não sou, né, religiosa, eu não estou aqui seguindo dogmas. Pelo contrário, eu acho que você é Uhum. vitoriosa em ser uma mulher cristã, né, conhecer aí os desígnios de Deus e conseguir ter essa visão para ajudar outras mulheres. Não estaria certo esse pensamento? Pode corrigir se Eu estiver penso assim, equivocado. hoje eu entendo dessa forma. Eu respeito todas as formas de entender, eu Sim, respeito todas as formas de interpretar. Eu só não deixo mais as pessoas quererem impor a forma delas, a minha forma de pensar. sim. E eu também já fui uma pessoa que impus muito, porque eu fui ensinada a impor. Então eu achava que eu tinha que reproduzir essa É um imposição, abuso, né? né? Né, Cíntia? Você É, se torna, né, a gente abusadora se também. torna abusadora. Exato. E eu hoje eu entendo dessa forma. Tem até um trecho no livro, que é um dos trechos que eu mais gosto, Eu que ia eu te falo assim, perguntar isso. Qual eu trecho? ia falar assim, eu coloco assim, o que que a Cíntia de hoje diria para a Cíntia de lá de trás? Perfeito. Eu diria, ame a Deus, ame a si própria, Isso. ame o próximo, mas sem que nenhum desses amores te deprecie. A gente não pode achar que o Isso. amor de Deus nos quer fazer mal, nos quer viver sofrendo. Jamais. A gente não pode achar que o amor próprio nos faz ter o direito de fazer o pisar no outro, sabe? Só porque eu Não. me amo, eu vou pisar no próximo. Saber dizer não nos momentos, né? Você está se E, protegendo e protegendo o outro de alguma forma. e eu não posso achar que o amor ao próximo tem que me anular, que o amor ao próximo tem que arruinar a minha vida, porque se a vida é individual e é Isso. uma dádiva, eu não acredito que Deus nos queria viver vivendo como robôs, Não. presos a sofrimento e sem raciocinar, sabe? Essa é a palavra-chave, Só raciocinar. repetindo, só É, só obedecendo. Ele repetindo, nunca então não pregou isso. acredito que é Jesus para nunca pregou isso. isso. É. E muitos problemas, não só na relação abusiva, eu falo no livro, muitas coisas que a gente faz quando a gente deixa de escolher uma profissão porque a gente quer agradar a família, quer obedecer à Ai, né? família, Eu quero ser quando a isso. gente É. quando a gente escolhe uma religião, seja qual for, que não fala conosco, a gente só escolhe porque a família é daquela religião e pronto, a gente não pesquisa, a gente Sim. não se informa. Tudo que a gente faz sem o raciocínio, deixando os outros pensarem por No nós, tem uma automático. tendência de dar errado. Tem a tendência de não dar certo.
E, Cíntia, o livro me chamou muita atenção, e nós aqui trabalhando com as vítimas, o que que nós fazemos? Nós colocamos, como você já bem colocou aí, é um processo, né? Esse processo, tanto do despertar, depois da luta para sair do relacionamento, depois vem a luta nos tribunais, a questão da litigância abusiva, da violência institucional que existe, nós não podemos negar. É toda uma luta, mas a gente tem que ir passando as fases do jogo, vamos dizer assim. E eu sempre brinco que para que elas se espelhem nas borboletas, né? Que quando elas deixam de ser lagartas, que elas estão ali presas, enclausuradas, elas acham que é o fim, que elas acabaram. E de repente elas se florescem lindas, né, na melhor fase, e vão voar e vão viver suas vidas. E eu gostei muito do nome do teu livro, porque ele traduz exatamente isso. O que te levou a escolher esse nome? Foram os seus fins e o seu início? O que fez você levar esse nome tão lindo? Que traduz já o que a gente pensa, né? Eu pensei assim, quando eu estava escrevendo, eu estava sofrendo alguns fins, e eu venho de uma história de alguns fins. Sim. Que tipo de fim? Fim de sonho que não consegui alcançar, fim de mudança de planos. Opa, isso aqui não deu certo, preciso mudar. Fim que chegou como rasteira, por exemplo, a morte do meu pai, é um fim que a gente sabe que é o fim de todos, a morte, mas a gente não sabe lidar. E aí eu comecei a perceber como que a gente é ensinado sempre só a conquistar, conquistar, acertar, vencer, ganhar, e não somos preparados para os fins. Quando aconteceu toda essa reviravolta que o acidente do meu ex, e eu comecei a escrever o livro, quando aconteceu tudo isso, eu percebi que eu não estava sabendo lidar com os pontos finais, porque tinha ponto final que chegava de repente. Entendi. Mas tem ponto final que eu preciso aplicar, eu preciso dar um basta para que comecem algumas jornadas, né? Exato. Seja na vida sentimental, seja no círculo familiar, de amigos, profissional. Existe ponto final que, na verdade, é o começo. Então, eu comecei a brincar com isso na minha mente. Falei, começo, meio e fim, só que nem sempre nessa ordem. Você veja que, por exemplo, a gente está passando por um momento difícil aí de pandemia. Muitos cientistas e muitos estudiosos, muitos religiosos, pessoas trazem há muitos anos assuntos sobre fim. Lembra? Nostradamus, vai acabar o mundo. Muitas pessoas falavam sobre os fins, só que quando chegou a pandemia, trazendo um risco de fim, ficou todo mundo perdido. Ninguém sabia como agir, porque ninguém está preparado para o fim de nada, né? Então, assim, isso começou a martelar na minha cabeça. Eu preciso entender os meus pontos finais, mas não de uma forma depressiva, de uma forma condenatória, mas de uma forma que eu pudesse entender de que forma eles fazem parte da nossa vida. A gente é formado disso também, não só de começos, né? A gente é formado de pontos finais também. E quando eu entender isso, abraçar minha jornada para conseguir começar os caminhos que eu preciso. Enquanto eu não entender os meus pontos finais, eu não consigo começar. Exato. Até porque muitos deles podem ficar se repetindo se eu não entendê-los. Então, isso mexeu muito comigo. É uma coisa que nós pregamos sempre. Você tende a colocar vírgulas onde você deveria colocar pontos finais. E aí a história se arrasta e você não recomeça, né? Então, é muito importante porque alguns pontos, como você disse, são colocados pelas suas decisões. Você tem que decidir ser feliz, você tem que decidir mudar o curso da sua vida. No livro você fala também sobre sinais de como ajudar outras mulheres. O que você coloca ali que você acha assim, olha, a mulher que estiver lendo isso, se ela estiver passando, ela vai se identificar. Assim, eu imagino que o livro todo, mas tem algum trecho especial que você tenha sempre destinado a isso? Tem um trecho que eu gosto muito, que é quando eu começo a mencionar, porque ele não é só sobre relacionamento abusivo, né? Sim. Ele aborda vários assuntos, para todos os tipos de gostos. É importante você dizer quais. Pode dizer. Então, mas assim, um dos assuntos, quando eu começo a falar um pouco sobre esses relacionamentos abusivos que eu vivi, e que também, de uma certa forma, mexeram comigo, eu já estava virando um pouco abusadora, tendo atitudes agressivas
pelo que eu estava sofrendo, eu estava virando uma pessoa agressiva, né? Sim. E aí, o que que aconteceu? Tem um trecho que eu falo assim, brincando. Sabe aquela criança que está na festa de aniversário, perto da mesa do bolo, tá cheio de docinhos, né? E aí a mãe fala, não vá mexer. Não vá mexer no docinho, que é só depois que cantar parabéns. E a criança fica com aquele olhinho, mexo ou não mexo? Fica com aquela a vozinha do que a gente brinca, que é o anjinho e o diabinho, né? Falando, você só vai saber se você experimentar. Ela não tá vendo. Olha, se ela pegar, não vai dar certo, vai te pôr de castigo. Então, é mais ou menos isso que eu sinto hoje, que eu tive no processo inicial e não dei atenção. Sim. Ainda eu brinco assim no livro, eu falo, como que a gente pode se surpreender com aquilo que a gente já sabia, né? Perfeito. O ser humano é muito engraçado, a gente As se surpreende. Né? Você tem as intuições, você as despreza e tenta justificar, racionalizar ou se culpar enquanto elas estão ali te ajudando, né? A gente tem essa capacidade realmente. A gente fica tentando achar justificativas. Mas isso daí pode ser que é porque ele nem percebeu que fez isso, ou pode ser que a pessoa nem se deu conta. Então, a gente fica criando justificativas. Ou educações diferentes. Coitado, ele não teve pai, ou ele não teve mãe, ou a família sofreu dele, na infância. Sofreu muito isso na infância. Enfim, a gente está sempre tentando ajustar, né? Ajustar para a gente poder, mas a gente já sabe disso, a gente percebe os sinais, né? Isso que eu falo no livro não é desprezando o sofrimento da vítima, até porque eu fui vítima, não é amenizando, porque nada justifica a violência, maltrato, agressão, nada justifica. Mas eu falo trazendo também um despertar de responsabilidade, porque eu tenho consciência dessa responsabilidade que eu tive para entrar em relacionamentos que não me fizeram bem. E essa responsabilidade, não só no relacionamento, para tudo, coisas que deram errado no serviço ou nos planos, nos projetos, eu tenho essa consciência da responsabilidade de que a gente percebe os sinais, aquela voz avisando. Então, para a gente começar a dar mais valor a essa voz. E é bom você pontuar isso, eu sempre falo, e algumas pessoas até já no direct ali, ou já responderam, bravas, né? Como assim você defende as mulheres, defende as vítimas, e você diz que há responsabilidade na vítima? É o que você falou, a culpa nunca é da vítima. Claro que não, nada justifica nenhum quadro de abuso e violência. Porém, a responsabilidade, de certa forma, quando ela sai, ela tem que saber da responsabilidade dela em ter permitido, em ter se submetido, em ter justificado, né? E é claro que aí vai ser um aprendizado, como o seu foi, né? Você vai começar a ver a vida sem só colocar, olha, ele é o grande vilão e eu sou somente a mocinha, e continuar com esse romance, com essa romantização dos fatos. Eu acho isso de suma importância. Tem que se ter responsabilidade emocional em tudo e responsabilidade pelos seus atos. Eu acho isso perfeito. E quem realmente está curado, um processo de cura e superação, entende isso sem nenhum problema. A pessoa também não pode passar a vida sendo eterna vítima, né? Que a gente prega isso nas nossas lives, etc. Porque senão ela também não vai evoluir. Ela tem que pegar aquilo, transformar, como você transformou em um livro, como você está transformando sua vida. E isso é que é importante, né? O que a Cíntia diria hoje, por exemplo, que você já falou, mas qual é o sonho? Imagino que o livro seja já uma concretização do seu sonho, mas qual é o sonho hoje da Cíntia para o futuro? Tipo, a Cíntia do presente, aí o inverso agora, para a Cíntia do futuro. Assim, algum sonho que você queira realizar, seja particular ou para a sociedade, enfim. Então, eu desfiz recentemente de uma franquia que eu tinha, que era maravilhosa, o franqueador era maravilhoso, mas justamente por conta desse processo de divórcio, eu até achei que eu ia conseguir continuar em sociedade com o meu ex, mas não deu certo. Recentemente eu desfiz porque foi um sonho baseado em cima dele, era o que ele gostava, o que ele fazia. Há muito tempo, tudo que eu projeto é no outro. Tudo que eu estava projetando era no outro, ou era só para as minhas filhas, ou era só para o marido, ou era só para os líderes religiosos, ou era só para a família. Agora foi um boom
para a minha vida. O livro já começou, porque eu sou formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo, sempre gostei de escrever. Todo mundo falava, escreve alguma coisa, você escreve tão bem, e eu não conseguia me ver nisso. Como eu escrever, imagina, é um sonho muito alto. E o livro está aí, graças a Deus. Então, hoje eu estou reformulando, sabe, a minha vida em todas as áreas. Estou pesquisando coisas, as pessoas falam assim para mim, mas como? Como a gente muda? Eu até falo isso no livro, como? Eu estava acostumada, meu marido que fazia tudo, eu coloco, senta, escreve, desenha, pesquisa, pergunta, faz amizade, viaja, conversa com gente, tudo isso vai abrindo caminhos. Saia da zona de conforto, né? Saia da zona de conforto. Que nem sempre é confortável, mas é uma Exatamente. zona que você está ali. Então, assim, os meus projetos hoje, que em breve eu pretendo lançar, são voltados para essa área, tá? Voltados para essa área que eu estou atuando agora, voltado para a parte da escrita. Já tenho outras coisas na gaveta aí que eu estou em breve para também lançar. E aí agora eu estou buscando esses caminhos para ver em que eu vou me encaixando. Na verdade, agora você está focando na Cíntia, né? Os sonhos da Cíntia, você colocou bem, você não tem que focar no outro, e acho que até a maior dificuldade das mulheres saindo dessa luta dos tribunais e dos relacionamentos abusivos é exatamente parar de focar no outro. Até nas questões judiciais, você percebe, mas ele não para, ele continua falando, ele continua usando as crianças, ele tira o foco dele. Tira o foco. O foco é em você, porque senão você não vai sair desse círculo aí vicioso. Então, o foco é você, seus filhos, e não focar nele e ver a sua reação. Não, é focar em você e reagir dentro do possível, do limite da sabedoria ao que ele está fazendo. Então, isso é muito importante. Que no livro eu falo de uma vizinha, que eu acho engraçada essa história. Eu tinha uma vizinha há muitos anos, né, em São Paulo, porque hoje eu estou em Indaiatuba, mas minha família está toda dividida, na verdade. Irmã em Santa Catarina, irmão em Taubaté, minha mãe em São Paulo. E assim, minha família me apoia muito, não posso deixar de citar isso. Isso é importante. Mas tinha uma vizinha, que eu falo no livro, que ela sofreu adultério, né, o marido traiu ela e largou ela com dois filhos. E ele era bem de vida, sabe? Ele tinha um comércio. E aí ele pega e foi morar com a moça que era amante. E ela ficava todos os dias chorando nos portões, falando o que vai ser da minha vida. Mas ele não está me ajudando com nada. Ele me ajuda com muito pouco. Mas o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Aí eu coloco, será que essa esperança dele voltar, que ela tinha, para que a vida dela pudesse se solucionar, será que era realmente a única saída? Então, assim, será que só tem essa saída? E se meu marido voltar? E se ele melhorar? E se ele parar de fazer isso? Essa será que é a única solução? Então, quando a gente começa a perceber isso, aí a gente consegue construir nossos sonhos, porque a gente começa a entender que eles não estão mais pautados ou alicerçados no terceiro, na outra pessoa, seja quem quer que for, né? A gente começa a trazer para nós. Então, eu estou fazendo projetos, por exemplo, agora para bombardear aí o livro para empresas, para pessoas que, de uma certa forma, é um livro motivacional, né? Para vários assuntos. Então, ele pode ser abordado para pessoas que estão tendo essa dificuldade de superar os seus fins, principalmente nesse momento agora de pandemia, que a gente sabe que aumentou violência doméstica, aumentou crise financeira, aumentou um monte de coisa aí negativa. Então, eu estou começando a colocar meus tijolinhos dentro desses meus projetos, e realmente é muito possível. É fundamental, porque você falou tudo, é a pessoa entender os seus fins, entender as novas alternativas, porque às vezes aquela quer, ou o que ela queria, no caso da sua vizinha, é que ele voltasse. Então, ela não via outras alternativas, né? E aí a pessoa fica ali estagnada, quando, na verdade, se ela se mexesse, ou se ela visse outras possibilidades, ela entenderia como um livramento ali a partir daquele momento, né? Assim, a Cíntia
ex-bancária, jornalista, mulher, mãe. Eu queria que você falasse um pouco também para você mesma nesse Dia das Mães, porque eu gostaria de ficar aqui falando com você muito mais tempo. Tem mais alguma coisa no livro que você queira destacar? É um ponto. E depois também fala dessa sua luta enquanto mãe, que todas nós mães lutamos sempre pelos nossos filhos, né? As boas mães, eu costumo dizer, porque nós sabemos também que nem toda mãe realiza aqui a sua missão concedida por Deus, mas as que realmente realizam e que vivem assim em prol dos seus filhos. Então, eu queria que você falasse sobre esses dois pontos. Se tem mais alguma coisa, obviamente, que as pessoas vão comprar, vão ler, da editora Viseu, né? O seu livro. Editora Viseu. E Está ele está disponível disponível no site da Submarino, Lojas Americanas, Shoptime, no site da própria editora Viseu, né? Sim, perfeito. E na Amazon também. Na Está Amazon. disponível na Perfeito. Amazon. Então, fala um pouquinho se tem mais algum trecho, lógico que as pessoas vão ler, mas alguma coisa que você queira destacar até para chamar a atenção dos leitores, e um pouquinho da Cíntia renovada, vamos dizer assim, em processo, que a gente está sempre em transformação, né, Cíntia? Sempre Então, eu processo. sei disso, mas o seu processo já, que você alcançou esse nível de realizar seu sonho e não mais o dos outros. Então, o livro eu acho legal, uma parte que eu queria deixar como uma mensagem, né? Ele fala muito sobre as dores, porque a maioria dos pontos finais, mesmo que a gente que vá precisar aplicar, decidir, colocar um ponto final em alguma coisa, mas eles são dolorosos. Por isso que muita gente não quer mexer com esse assunto, não quer falar sobre isso, porque toda transformação é dolorosa, né? Não é algo fácil. Mas o que eu deixo de recado no livro é que a gente pode sim sentir dor. A gente pode sim sofrer, porque isso é sinal de que a gente está vivo. Graças a Deus que a gente tem alegria, a gente tem dor, sofrimento, felicidade. Só que é possível a gente sentir dor prostrado, chorando num poço profundo emocional, ou é possível a gente sentir dor caminhando, né? Prosseguindo, tentando ser curado de todo sofrimento. Então, é essa mensagem que eu deixo, que eu gostaria muito que as pessoas captassem essa mensagem de que é possível, sim, mesmo sofrendo, caminhar. Sim. E eu queria dizer que para os Dias das Mães agora, acho que é um dos melhores dias das mães, que eu estou muito em paz, muito feliz com a realização do livro e muito feliz de poder estar ensinando para minhas filhas algo que eu só estou aprendendo aos 42, né? Esse processo de reconstrução que eu estou tendo hoje, eu estou passando para elas, para que elas possam crer em Deus de um jeito que Deus fale com elas e não do jeito que Deus fala comigo. Que elas possam ser mulheres amanhã de uma forma com respeito e autonomia, sem dependência emocional, sem esse peso. Então, isso para mim, esse processo que eu estou vivendo hoje, como mãe, está sendo 2 vezes mais satisfatório, porque eu estou tendo prazer de ensinar para minhas filhas o que talvez eu não tive a oportunidade de aprender, porque minha mãe também não aprendeu, né? Exato. Minhas avós também não aprenderam. Aprendi muita coisa com elas, mas esse tipo de lidar, que é tratando as feridas, isso eu não aprendi muito, porque elas também não aprenderam. Então, eu estou tendo essa oportunidade de passar isso para elas, e isso está sendo o maior presente. Não tenha dúvida, as suas filhas terão um ganho aí de anos-luz à frente do seu tempo, né? Porque elas não vão precisar passar, e que toda mãe deseja, que com a nossa experiência, a gente evite o maior número de dores, não as essenciais, que todos temos que passar, mas aquelas que já vão certamente colocá-las à frente de tudo, né? Numa situação como ser, como mulher. Eu, assim, quero te dizer que eu admiro muito você, tenho muito orgulho, né, dessa mulher linda, falante, comunicativa, e você aí, eu estou agora, pretendo realizar como jornalista. Não, você já é jornalista há muito tempo, você só não te dava a chance de escrever ainda naquela época e de colocar para fora e ajudar outras pessoas. Eu acho que esse projeto Cíntia, né, está sendo maravilhoso e a gente só tem a ganhar enquanto público, enquanto leitores. E, assim, parabéns para você como escritora, como jornalista, como mãe, né, nesse domingo das mães. Parabéns à sua mãe, né, e às suas filhas por terem essa mãe aí com essa missão tão especial. Suas filhas são Letícia aí?
Letícia e Giovana. Letícia e Giovana. Então, um beijo para elas. E eu não posso deixar de usar aqui e registrar o que eu sempre falo, deixar um parabéns para todas as mães, para aquelas também que não têm os filhos nesse momento nos braços, seja porque se foram por algum motivo, não estão mais aqui entre nós, e aquelas que, por uma questão judicial também, os seus filhos foram retirados dos seus braços de forma injusta. Então, assim, eu acho que nós temos aí alguns percalços e não podemos deixar de lutar por essas mulheres, né? Que também muitas vezes não têm vozes até que se acontece uma tragédia, até que vire capa de jornal. Então, a gente tenta mostrar que a luta pode existir enquanto a coisa está fluindo, e não somente quando todo mundo lamenta aí o leite derramado, né? Então, eu deixo aqui os meus parabéns a você e a todas as mulheres do Brasil em relação ao Dia das Mães. E se você quiser deixar mais alguma mensagem, claro, compre o livro da escritora, aqui Cíntia Franco, Começando do Fim, e eu vou colocar lá a divulgação, e mais à frente vamos fazer sorteios também para mostrar e para que todos tenham acesso na íntegra, né, desses sinais, dessas dicas, dessa quebra de paradigmas e tabus que você passou e que você facilitará certamente a vida de outras pessoas. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço essa pessoa maravilhosa, não só profissional, doutora Rose, mas ser humano. Assim, um ser humano excepcional, que eu creio que é um presente para o universo, para pessoas como você, porque ajuda muitas pessoas e traz essa mensagem tão forte, mas de uma maneira tão leve, tão verdadeira, tão autêntica, que para os dias de hoje é uma dádiva, né? É algo singular. Então, também te parabenizar pelos Dias das Mães, que você, mamãe maravilhosa, pelas mães que você tanto ajuda. Queria dar o meu abraço para todas as mães, como você disse, independente das que estão com os filhos perto ou não, mas não deixam de ser mães, guerreiras, e o meu abraço de alma, né? Que eu acredito muito que todas nós podemos sim superar, nós podemos fazer da nossa vida testemunho de força, de fé, de superação, de felicidade, de alegria. Então, eu queria deixar esse recado para todas as mães e agradecer a oportunidade. Um grande beijo, porque foi um presente. Gratidão. Gratidão por você, claro. E também, obviamente, falar aqui para todas as mães que, como a Cíntia, pode se reinventar, se renovar e dar para os seus filhos uma nova oportunidade, visão de vida, porque às vezes ela quer tanto ser só mãe também, que ela esquece dela como mulher. E os filhos nunca serão felizes se a mãe também não estiver feliz. Eu acho que esse conjunto, essa situação, tem que ser vista dessa forma. Então, seja você, lute pelos seus sonhos, e certamente seus filhos estarão contigo na realização destes sonhos, como as suas já estão, aí você sendo escritora, e vão ter orgulho sempre dessa mãe, né, batalhadora, e que pôde reconstruir aí das cinzas. Um beijo, Cíntia. Gratidão por você. Obrigada. Gratidão, beijos. Obrigada.